amado, digno de ser adorado, aleluia. Deus maravilhoso, Santo Deus, glória a Jesus. Tu és lindo, Senhor. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Nós estamos diante de Ti, Pai. Vem com a Tua glória neste lugar, manifesta a Tua glória, Senhor, desde a conexão, Deus, desta live, para que possamos, ó Pai, receber de Ti, Deus, e transbordar no Teu amor, no conhecimento, na sabedoria, Deus, em nome de Jesus. Vem neste lugar, vem manifestar aqui a Tua graça, a Tua glória, Senhor, a Tua presença neste lugar, aleluia, glória a Deus. Agora sim, entramos. Estava difícil de entrar aqui a conexão. Amém, a paz do Senhor, glória a Deus. Que maravilha, glória a Jesus, nós podemos estar aqui mais uma vez. Aleluia, oh Deus, obrigada pelo toque. O Senhor verdadeiramente é tremendo e faz coisas que ninguém pode fazer, glória a Deus. É tão precioso, irmãos, nós estarmos aqui reunidos em unidade mais uma vez, diante da presença de Deus. Desculpa, irmãos, eu me distraí um pouquinho porque a gatinha está correndo muito, ela gosta de fazer barulho e correr demais nesse horário, então me desconcentra um pouco. Eu gostaria que segurasse ela. Aleluia, é muito precioso nós estarmos aqui juntos mais uma vez, diante da presença do Senhor, neste lugar de oração, nesse lugar de encontro com Deus. Este é o lugar onde Deus está. Hoje eu ouvi duas coisas que me tocaram profundamente, tocaram verdadeiramente, atravessaram os meus ouvidos, a minha alma e tocou o meu espírito. Não são coisas que eu nunca ouvi na minha vida, mas sabe quando nós ouvimos uma verdade revelada pelo Espírito de Deus, uma palavra verdadeira, a verdade revelada, transmitida com unção, a gente fica com a impressão que é a primeira vez que ouviu, a gente já ouviu aquilo, a gente já aprendeu, já assimilou, já entendeu, mas a gente faz uau, e fica lá dentro pegando fogo, né? Fica quentinho o coração. Então hoje eu ouvi duas palavras, né, ministradas e uau, eu fiquei assim, aleluiada, né? Uau, eu fiquei com aquela impressão de que eu estava ouvindo aquilo pela primeira vez. Porque o impacto daquele toque, daquela verdade no espírito é novo, é um toque novo. Todas as vezes que a gente se reúne, não parece que você vai ouvir uma coisa nova. Já faz, eu não sei, 4 ou 5 lives que nós estamos falando a mesma passagem bíblica, mas é algo que se renova. Todas as vezes que a gente fala, a gente extrai algo daquela palavra. Então, uma das palavras foi com a Valnice Milhomens, ela falando que encontrar com Deus é muito simples. É muito fácil ter um encontro com Deus, porque Deus está na palavra. Olha que simples, Deus está na palavra. Oh, glória a Deus. Então Deus está nesse lugar de oração, porque a palavra diz para a gente se reunir nesse lugar, ele dá o endereço de onde ele está. Ai, que maravilha. E outro foi um pastor, que ele falou que às vezes ele vai orar e ele fica assim falando com Deus. Ele pergunta para Deus: Senhor, alguém está me ouvindo? Será que tem alguém me escutando? Será que alguém ouve o que eu prego? Será que alguém escuta? Ele é um pastor de uma grande igreja, mas ele tem a impressão de que as pessoas não escutam o que ele fala. E aí eu me identifiquei tanto com ele, eu falei, eu também tenho a impressão de que eu falo e ninguém me ouve. Mas nós não estamos aqui para isso, não é verdade? Aí eu comecei a lembrar, né?
da palavra do Senhor, porque não é o que a gente fala, não é pelo muito falar, é pelo Espírito, é uma obra do Espírito Santo. Eu tenho que falar. Esse pensamento, quando ele vem para me distrair. Ele vem para fazer eu perder o foco da missão, que é não provar que nós estamos certos. A missão não é, né? A missão não é provar que nós estamos certos, mas a missão é mostrar, né, que Deus ama, revelar que Deus ama, apesar de tudo. E aí eu ouvi essas palavras e o Espírito começou a falar comigo e eu comecei a ministrar sobre mim mesma. E eu falei, eu sei que Deus me ama e eu quero que você se abrace nessa hora, como o Senhor te abraçando nessa hora e diga, Deus me ama, eu estou cansado, mas Deus me ama, eu estou desanimado, mas Deus me ama, eu tropecei, eu me feri, eu fui ferida, mas Deus me ama. Meu coração está dolorido, está magoado, está chateado, mas Deus me ama. Ah, eu perdi o foco, mas Deus me ama. Oh, hoje eu não estou me sentindo muito bem, mas Deus me ama. Aleluia! Ministra isso ao seu espírito nessa hora. Se abrace como sendo o Senhor te abraçando e diga: Deus me ama. Aleluia! E é isso, a palavra que sustenta, que nos dá norte, que nos sustenta nesse ministério, está lá em Isaías 55:11, que fala, né, que ele fez uma promessa para nós, e eu creio nessa promessa, que aqui, né, todas as vezes a gente ouve essa mensagem, e se não ouvir, se alguém não ouvir, né, eu rebati aquela seta voando, verdadeiramente, Senhor, será que tem alguém ouvindo o que eu estou falando? Porque você pode estar escutando com o seu ouvido natural. Você sabe que toda quarta-feira, né, você vem aqui e ouve, mas será que você escuta o que o Espírito de Deus fala através da minha vida? Aqui é através de mim, né? Mas eu creio na palavra que diz que a palavra de Deus não volta vazia para o trono do Senhor. Ela não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que ela veio para fazer. Então, quanto mais duro, quanto mais resistir a gente tiver, mais difícil vai ficar as coisas. Então é bom a gente ceder logo, né? Ouve logo, obedece logo que dói menos. É bem por aí. Glória a Deus. A palavra diz em Efésios 6:18: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito. E eu comecei a ficar curiosa com esse negócio de orar no Espírito, e aí já me veio outra coisa, e a gente talvez eu pregue sobre isso domingo. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios 6:18. Aleluia. E essa é a ocasião da gente orar. Nunca houve uma ocasião tão boa, tão propícia para nós orarmos, não é verdade? Porque o que nós precisamos é de oração. O que o mundo precisa é de oração. As pessoas que nós amamos, a maneira mais linda de nós abraçarmos elas, tocar a vida delas, fazer algo por elas, não é nem estar perto, não é dar alguma coisa material, não, às vezes precisa, a gente faz isso, mas não é isso, mas é orar por elas. Então a gente ora, né? Por tantas causas, né? Esse daqui é o encontro da oração. É o lugar aonde Deus está. É aqui que nós estamos cumprindo o que está no coração de Deus, do Pai. Eu não tenho dúvida disso. Eu posso ter muitas coisas para fazer, mas eu sei que todas as coisas eu posso dizer: Deus abriu essa porta, Deus me mandou aqui, Deus enviou ali, mas a certeza que eu tenho é que quando chego nesse lugar aqui, é propósito de Deus. Esse lugar foi porta aberta por Deus. Essa força que eu não tenho
vem de Deus, é Ele que fortalece. Aleluia, glória a Deus. Por isso, fica aí com Jesus, segura firme a mão do Senhor, saiba que o Senhor está aí com você nessa hora. Você parou para poder ouvir a palavra, para poder orar, para poder ser ministrado e para você depois ministrar. Glória a Deus, você está no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Pai, tu és tão maravilhoso. Nós, Senhor, entramos na tua presença com gratidão nessa hora. Te agradecemos e te engrandecemos por esse momento, porque a tua presença aqui é real, Pai. O Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu que estaria conosco e nós reconhecemos que o Senhor está nesse ambiente agora, movendo essa atmosfera. Os anjos do Senhor estão aqui para poder guerrear, Senhor, pelas causas que vamos colocar aqui. Estão aqui para nos livrar do mal, nos faz invisível aos olhos do inimigo, Pai. Fere as trevas de surdez e de cegueira nessa hora. Cobre-nos com o teu sangue, Pai. Oh, Deus, tu és maravilhoso. Tu és o Deus perdoador dos nossos pecados, aqueles que nós cometemos, ó Deus, sabendo que não deveríamos fazer, sabendo que não deveríamos ir, sabendo que não deveríamos falar, sabendo, conscientes, mas fazemos. E aqueles que nós nem percebemos, Pai, quando demos conta, já fizemos. Já falamos, já pecamos. Perdão em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por esse precioso perdão por nós, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Nós não queremos apenas mais uma live, estar aqui para mais uma live, não. Nós queremos ser conduzidos, toma as nossas mãos, toma as nossas mentes, nos leva ao lugar aonde o Senhor quer nos conduzir nessa noite. Nos envia, Senhor, nos envia para esse lugar, nos ensina a viver de forma que agrada o coração do Pai. Toca, Senhor, os corações que estão aqui presentes, aqueles que vão chegar depois, aqueles que vão ouvir a live em outro momento, Pai, que a mesma unção que está aqui fluindo possa fluir sobre eles, Deus, em nome de Jesus. Alinha a nossa mente, quebra, Senhor, todos os laços, desfaz, tira os embaraços, Senhor, tudo aquilo que vem distrair a nossa mente, tira todo o peso, quebra a resistência no interior de cada um, Pai. Ah, Senhor, barreiras aqui levantadas, erguidas, Senhor, quebra esses muros, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, com sinceridade, com verdade. Nós não queremos apenas começar, Senhor, nós queremos prosseguir, nós queremos permanecer em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada por tudo que o Senhor tem, toda palavra que o Senhor tem enviado para nos instruir nesse caminho, toda palavra que o Senhor tem enviado para nos fortalecer, Pai. Em nome de Jesus te louvamos, aleluia, e te agradecemos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos, aleluia, adorar ao Senhor, cantando uma canção que fala o que acontece na oração. Chama Falar com Deus, aleluia. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Aleluia, aleluia. Cante ao nosso Deus e
pois Ele Tu és a fonte de poder, fonte de força, Pai. Tu és a fonte. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Ele é grande, grande, grande. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, maravilhoso o nosso Deus, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, aleluia. Falar com Deus é um privilégio, irmãos. Nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o soberano nos céus e na terra. Então, como que nós podemos olhar para esse momento como sendo algo sem graça, algo chato, ou ouvir a palavra do Senhor de qualquer maneira? Como que nós podemos? Como que nós podemos recusar o convite do Rei? Como que nós podemos? Como que nós podemos encontrar algo melhor para fazer do que estar na presença dEle? Oh, Deus. Aleluia. Essa música que nós cantamos fala bem, né? Que a força vem do Senhor. E nós precisamos lembrar que o Espírito Santo, ele já começou a fazer algo na nossa vida, ele está trabalhando em nós. Porque nós não estamos começando algo novo hoje, nós estamos num caminho onde o Senhor vem nos instruindo passo a passo, um processo, um trabalhar, um processo em cada um de nós. E na última live, o Senhor nos levou para aquele lugar de revelação. Ah, foi tão tremendo aquilo, meu Deus. Não foi apenas ouvir a palavra, não foi só ler com os olhos naturais, não. O Senhor nos mostrou, né, a nossa condição. Nós vimos pelo Espírito de Deus nos instruindo ali pela própria Escritura, que é possível a gente estar com Deus, estar na igreja, estar religiosamente fazendo as coisas, mas ainda assim não estar vivendo uma vida fortalecida nele. Lembra disso? A nossa força vem do Senhor, é Ele que é a fonte de poder. Poder do que? Não é poder para você fazer, cair raios e trovões, não. A sua força, ele é fonte de força, de energia, de vida. Em Efésios 6:10, quando fala, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Lembra? Paulo disse, e quando ele escreveu isso, ele não está falando com quem não conhecia a Deus. Não está falando para quem não conhece Deus. Ele escreveu para a igreja, e essa palavra é viva, ela está viva e o Senhor está falando conosco. Era uma igreja que já tinha recebido ensino, já tinha estrutura, já tinha entendimento, e mesmo assim ela precisava se fortalecer. E o Senhor nos mostrou algo ali muito prático, na prática. Nós sabemos o que é certo, mas nem sempre nós temos força para viver aquilo que nós sabemos.
Nós sabemos que não devemos pensar, mas pensamos. É impossível, né? Não pensar, mas a gente tem que rejeitar, tem que ter força para rejeitar. Nós sabemos que nós não devemos falar de tal maneira, mas falamos. Nós sabemos que não podemos, né, reagir ou agir de tal forma, mas reagimos e agimos. Nós sabemos, mas não temos força. Alguma coisa suga a nossa força. E isso, né, nos levou para outro ponto. A revelação, ela exige o quê? Resposta. Nós vimos ali claramente, né, em Emaús, não quando os discípulos falavam, né, lá em Lucas 24:32, não estava ardendo nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? O que Jesus estava fazendo? Expondo as escrituras. Quais escrituras eram? Tudo que falava do Messias, ele foi falando. Mas o coração arder não foi o fim. Não ficou quentinho e pronto, acabou ali, não. A palavra diz, no versículo 33 de Lucas 24, né, que eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Aqueceu, volta correndo para Jerusalém. Aleluia. Então, o que aconteceu ali? Eles responderam, eles se moveram, teve uma ação, e ali nós fomos, né, alinhados. Eu espero que você tenha escutado a palavra. Se eu pensar que alguém aqui não escuta, eu nem volto quarta-feira que vem. Então, nós fomos alinhados com essa palavra. Aí, nós chegamos em Efésios 6:12, né? Onde fala, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, não dá para viver isso, né? Essas lutas na força humana. Essa força que a gente precisa para viver, para vencer dia após dia, para ultrapassar, para poder pular as barreiras, saltar as muralhas, né? Pisar na tropa, que nem a gente canta, para poder vencer o maligno. Na força do nosso braço, a gente não consegue. A gente precisa, na oração, encontro paz. Na oração. O que nós encontramos na oração? É em oração, com o joelho dobrado. Por isso o Senhor nos traz, Ele sempre nos resgata e nos traz para esse lugar de oração. E aí, a palavra em Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. E hoje, o Espírito Santo de Deus quer nos levar mais um pouquinho adiante, um pouquinho mais. Ele quer tocar em nós nos lugares que só Ele pode tocar. Ele vai nos levar um pouquinho mais adiante. Dá a mão aí para Ele e vai com Ele, irmãos. Um ponto, né, que é a consequência de tudo isso que a gente tem falado. Porque depois que Deus traz a revelação, depois que nós respondemos à revelação, essa resposta ela precisa ser sustentada. Quando, né, sabemos para onde temos que ir, começamos a ir e precisamos prosseguir. Se a gente parar no meio do caminho, nós não vamos chegar. E se a gente retroceder, aí que não vai chegar mesmo, né? Não vai de jeito nenhum. Então, Jesus, ele tratou exatamente disso. Lá em João 15:4. Aí hoje estamos abrindo um novo ponto aqui nessa palavra que o Senhor tem nos dado. Jesus tratou exatamente isso. Não adianta, né, só andar, precisa prosseguir. Então, ele diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Eu tenho umas mudinhas de planta, eu ganhei da minha vizinha, de uma irmã. Eu ganhei um galinho de figo e também tenho de amoras, né? E na água, eles estão só na água, num vaso, na água. E eles estão brotando, tem brotinhos.
Mas, irmãos, eles não vão crescer, eles não vão dar frutos se eu não colocar eles para crescer, para virar uma árvore, para vir os frutos. Não vai. Então, eu estava meditando nessa palavra e lembrando das plantinhas que eu tenho que botar na terra, senão elas vão morrer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Então, agora nós vamos entender o contexto do que está escrito aqui. Ai, que cena é essa? Meu Deus, eu quando estou lendo, vocês sabem, eu estou vendo a cena como se eu estivesse assistindo um filme. Jesus está ali na última ceia com os discípulos. Ele já sabe que ele vai para a cruz. Ele já sabe que os discípulos vão enfrentar medo, confusão, perseguição, instabilidade emocional. Ele sabe. Então, ele não está falando de um momento espiritual bonito. Não, Jesus não enfeitou aquele momento. Ele está preparando eles para continuar quando tudo mudasse. Ele não ia estar mais aqui. Então ele usa a imagem da videira, porque era algo que eles conheciam bem. Eles têm todo um contexto também histórico, isso lá de costumes para os judeus, né? Para o povo daquela época. Mas ele disse: o ramo não vive sozinho, o ramo não produz sozinho, o ramo só permanece vivo se estiver ligado. E isso não é assim intensidade espiritual, não é falar com força, não é gritar, não é você ser insistente, não é essa questão. Isso é uma dependência contínua, algo que você depende, que você precisa continuamente, sempre. Os discípulos de Emaús, eles revelam exatamente esse processo. Antes do coração arder, o que eles falaram? Eles falaram: nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. Olha o que está aqui. Eles tinham aquela expectativa, mas algo aconteceu diferente do que eles estavam pensando. E isso gerou o que neles? Frustração. Por isso que eles estavam indo embora. E isso é muito sério. Cuidado para você não estar indo embora da presença de Jesus. Eles não negaram a Jesus, mas eles estavam se afastando. Ah, irmã Alice, mas eu estou aqui. Você está aqui, seu corpo está aqui, mas seu coração está aqui? Sua mente está aqui? Seu espírito, sua alma está conectado, está ligado, a videira está no ramo, né? O ramo está na videira. Mas eles estavam se afastando. Então Jesus vem, expõe as escrituras e o coração arde. E aí os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Jesus sumiu. Mas Jesus, né, ele se revela e em seguida não está mais visível. Ele se revelou e de repente, pá, sumiu. Por quê? Porque agora eles não podiam mais, né, ficar dependentes daquele momento. Não, eles precisavam sustentar aquilo que foi revelado. E o que eles tiveram que fazer? Antes de eu falar do que eles tiveram que fazer, Israel, né, vive o oposto disso. Eles viram o mar se abrir, o maná cair, a presença de Deus no meio deles. Mas a Bíblia diz que eles lembraram-se de Deus, seu Salvador, mas logo esqueceram das suas obras. Por isso que, olha só que coisa linda, a gente cantou: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Olha só que coisa linda. Israel lembrou-se de Deus, seu Salvador, mas logo se esqueceram. Está lá em Salmo 106, 21 e 13. Percebe? Eles tiveram revelação, mas não sustentaram. Sansão também
revela isso. A presença de Deus vinha sobre ele, mas ele não sustentou aquela vida na presença de Deus. E chega um momento que a Bíblia diz, ele não sabia que o Senhor havia deixado. Ah, irmãos, eu fiquei com tanto temor, mas tanto temor, isso aqui me tocou tão profundo. Isso é muito sério. Ele continuava agindo, mas já não havia a presença de Deus na vida dele. E Jesus, ele disse lá em Apocalipse 3:1, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aí nós vamos falar um pouquinho da igreja de Sardes. Os discípulos de Emaús, né? Vocês querem saber o que eles fizeram? O que eles fizeram, irmãos? Quando eles ouviram, quando os olhos deles se abriram, eles voltaram correndo para o Senhor. Foi isso que eles fizeram, glória a Deus. Então, mas isso aqui é muito sério. Sardes, né? É uma igreja que não está aqui só para poder enfeitar a palavra, não. Ela entender o que aconteceu em Sardes, onde estava, o contexto de Sardes é muito importante. É uma chave muito forte, né? Dentro dessa mensagem que o Senhor quer nos dar de permanecer, de como permanecer, para que permanecer. Então, dentro dessa mensagem, Sardes mostra exatamente o que acontece quando a gente não sustenta o que Deus começou. A gente não fica posicionado onde Deus nos colocou. É uma pessoa que não dá. Ela olha para cá, daqui a pouco está olhando para cá, está olhando para cá, está olhando para cima, está olhando para baixo. Ó, olha ali, tá. Você nem terminou um assunto, já entrou no outro. Conhece pessoas assim? Eu conheço um monte. Não dá para poder conversar, não consegue focar numa coisa só. Então, né, quando a gente não se sustenta naquilo que Deus começou a fazer, a gente se perde. Então, Jesus, ele tem uma mensagem para a igreja de Sardes. Ele diz, eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Agora nós vamos entender isso. Sardes era uma igreja conhecida. Tinha nome, tinha movimento, tinha aparência de vida, uma aparência de uma igreja viva. Do lado de fora, parecia tudo certo. Mas Jesus, que vê o interior, vê o que está dentro, ele diz, você está morto. Isso não significava ali a ausência total de Deus, porque logo em seguida, Jesus diz, esteja atento. Jesus não vai falar isso para um morto. Para o morto ele fala, levanta e anda, né? Levanta, levanta, vem para fora. Ele faz ressuscitar, mas esse daqui ele fala, esteja atento, fortaleça o que resta. Havia alguma coisa ainda. O que estava para morrer. Fortalece o que te resta. Se você ainda tiver um pouquinho de temor, se você ainda tiver um pouquinho daquilo que um dia você já experimentou, se você tiver um pouquinho, fortalece o que resta e que estava para morrer. Esteja atento. Ou seja, ainda havia algo vivo, mas estava enfraquecendo, estava prestes para morrer. E isso conecta diretamente com o que nós estamos aqui recebendo do Senhor. Nossa força vem do Senhor, nós precisamos buscar ser fortalecidos nele, porque não é sobre alguém que nunca teve um contato com Deus, alguém que nunca ouviu de Deus, é sobre nós, né? Alguém que começou, que já recebeu, que já viveu algo com Deus, mas não sustentou. Hoje está frio, ou está morno, ou está distante, ou escuta só com o natural, mas não vê a hora que para porque não aguenta mais, não tem fome, não tem sede. Morto, né, gente? Pois não achei, o Senhor ainda fala em Apocalipse
Apocalipse 3:2. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. E aqui está o ponto. Eles estavam fazendo coisas, mas não estavam completos diante de Deus, porque eles tinham perdido a essência. E então vem a instrução do Senhor, lá em Apocalipse 3:3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Olha a ordem. Lembre-se, obedeça, arrependa-se. Então, lembre-se, abra os seus olhos. Ei, isso é uma revelação. O Senhor está lançando luz. Obedeça. Precisa de uma resposta, precisa de uma ação. Faça alguma coisa. Faça o que Ele mandou. Arrependa-se. Olha, arrependa-se é por quê? Perdeu o rumo, perdeu o caminho, saiu um pouco para a direita, saiu um pouco para a esquerda, ficou parado tempo demais, andou para trás, caiu. Arrependa-se. Agora isso vem para a nossa vida. Deus revelou a palavra, nós respondemos, mas agora nós precisamos sustentar, nós precisamos permanecer, porque o que aconteceu com Sardes, a igreja de Sardes, não foi de uma vez, não foi assim, nossa, aconteceu isso, não, foi um processo bem silencioso, imperceptível. Eles não perceberam quando eles começaram a esfriar. Eles não perceberam quando deixaram de vigiar. Eles não perceberam quando aquilo que estava vivo começou a morrer. E por isso Jesus diz, né? Ele alerta. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão. Está lá em Apocalipse 3:3. Ou seja, falta de vigilância leva à perda espiritual sem a gente perceber. A gente tolera uma coisinha aqui, tolera outra coisinha ali, deixa passar aqui, deixa passar ali. Quando vê, já foi. Então, Sardes não é uma igreja que nunca teve vida, é uma igreja que teve vida com Deus, mas não sustentou. E isso é uma coisa muito séria, porque eles continuavam, mas já não estavam vivos por dentro. E Jesus não está falando aqui com o mundo, Jesus está falando com a igreja, comigo, com você. Nós somos igreja do Senhor, nós estamos inseridos, nós somos esse corpo vivo na terra. Sabe, irmãos, eu não me importo que a nossa igreja, assim, eu gostaria que tivesse mais pessoas, lógico, eu gostaria. Mas não tem. Mas eu não me envergonho, não tem nada. Se alguém pergunta para mim de que igreja você é, eu falo, eu sou da maior igreja da face da terra. E as pessoas falam, é mesmo? Qual? É a igreja de Jesus. E quem é o seu pastor? Olha, tem uma pessoa lá que tem a unção de pastor, ele é pastor, mas o nosso pastor é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele está falando aqui com a igreja. E hoje o Espírito Santo de Deus vem aqui, não vem trazer algo novo, ele não vem trazer uma palavra nova, ele vem trazer aquilo que está revelado. Ele está nos chamando para sustentar aquilo que ele começou a fazer em nós e vai fazer através de nós. Porque Deus é um Deus de revelação, ele se revela, ele revela. Nós precisamos responder, nós respondemos, mas essa resposta precisa permanecer diante dele. Não adianta responder, começar e não continuar. Entendeu? Começou, continua. Essa é a mensagem de hoje. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Nós estamos diante do Deus vivo, todo-poderoso, que conhece cada um de nós, ele conhece cada um dos seus filhos. Aleluia. Ele é tremendo e maravilhoso. Ele está neste lugar e nós bendizemos o nome do Senhor. Deus é grande, grande, grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Oh, faz bem para a alma, para o coração, para
toda a nossa vida, para o nosso corpo, para tudo. O Senhor falou conosco. Aleluia, o Senhor nos revelou, o Senhor nos chamou para responder, mas, Senhor, nós reconhecemos nessa hora que nem sempre, Senhor, nós sustentamos o chamado. Ó Deus, que nós fazemos igualzinho Israel fez, Pai. Nós esquecemos, nós fazemos igualzinho Sansão fez, Senhor. Nós continuamos, mas sem perceber que nós perdemos alguma coisa. Deus, nós fazemos também como Sardes. Nós mantemos muitas vezes a aparência, mas por dentro nós estamos fracos. É verdade, Senhor, na humanidade é isso mesmo que nós fazemos. Mas hoje nós voltamos. Fortalece o que ainda está vivo em nós. Sopra Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nos ensina a cada um de nós que está aqui a permanecer ligados no Senhor, a permanecer em Ti, que a nossa vida não seja feita de momentos, mas de comunhão contínua com o Senhor. Nós precisamos da comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, diante dessa palavra revelada, maravilhosa, forte, confrontadora, Senhor. Aleluia! Vem nos confrontar mesmo, Senhor, para nos transformar. Vem bater, porque o nosso coração é duro e a Tua palavra é, Senhor, o martelo que esmiuça a penha. Quebra mesmo, Deus amado, quebra. Senhor, derruba, tira, desfaz tudo aquilo que precisa ser quebrado e desfeito dentro de nós. O Senhor Jesus nos mostrou quem o Senhor é. O Senhor trata conosco. Nós reconhecemos que muitas vezes não sustentamos aquilo que o Senhor gera na nossa vida, Pai. Oh Deus, nos perdoa por isso, mas refaz, Senhor. Oh Deus amado, nosso coração ardeu. Quantas vezes nós entendemos, Senhor, claramente, quantas vezes decidimos mudar, mas com o passar dos dias, nós vamos voltando, esfriando, nós vamos desanimando, nós voltamos a praticar aquilo que não devíamos, voltamos a falar como não devíamos, voltamos a agir como não devíamos. Voltamos, Senhor, na forma antiga de pensar, de agir, de viver. Nós não queremos viver assim, Deus, não. Nós não queremos apenas, Senhor, começar, falar, vem, faz algo. Não, nós queremos permanecer diante do Senhor. Fortalece o interior de cada um, Senhor, nessa hora. Fortalece o meu interior. Fortalece o interior dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Todo aquele que está cansado, que está fraco, que está oprimido. Vem, Espírito Santo, sopra sobre cada um e nos ensina a permanecer ligados na videira. Reacende o fogo, oh Deus amado, reacende o fogo no nosso coração. Oh Deus, dá força àquilo que está fraco, fortalece, Senhor, aquele que ainda está vivo, Pai, para que possa se levantar e ficar de pé na Tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor, por aqueles irmãos que se afastaram, Senhor, e não se afastaram de uma vez, mas foram se afastando aos poucos. Pessoas que já viveram, que já tiveram experiência com o Senhor, oh Deus, mas que com o tempo foram se distanciando por dentro, o coração foi ficando longe até o dia que o corpo não obedeceu mais. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor sabe aonde houve a dor, a ferida, a frustração, aonde foi que eles ficaram cansados, aonde houve a decepção. Nós pedimos ao Senhor, alcança novamente esses corações, traz a memória deles, Senhor, que eles receberam, traz a memória deles, ó Deus, o momento, Deus amado, assim como o Senhor fez com os discípulos, Senhor, no caminho de Emaús, ó Senhor, traz a memória deles, quem Tu és, e que eles possam voltar para Ti, que haja retorno, não por obrigação, mas porque desejam reencontrar contigo. Restaura
Restaura, Senhor, o relacionamento desses que se afastaram com o Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Nós clamamos ao Senhor pela tua igreja. Uma igreja, Senhor, que muitas vezes está ativa, mas cansada por dentro. Uma igreja, Senhor, que faz tantas coisas, mas nem sempre permanece. Ah, Senhor, por coisas tão pequenas vira as costas para o Senhor. Nós pedimos, fortalece, Senhor, as igrejas que estão, Senhor, enfraquecidas. Levanta um povo para que não viva apenas de momentos, mas que um povo que verdadeiramente tem uma vida sustentada, de pé na tua presença, Pai, que te busca, que deseja ter vida com o Senhor. Tira, Senhor, toda superficialidade, toda dependência de emoções, de luzes, de música. Tira isso, Senhor, da tua igreja, Pai. Ah, que o teu Espírito Santo possa gerar, Deus, pessoas maduras espiritualmente. Ó Deus, igreja que permanece firme, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando não tem um instrumento para tocar, que não tem um microfone, que não tem cantores, que não tem nada. Não tem nada, mas permanece na presença do Senhor. Uma igreja, Senhor, que mesmo sob pressão, ela permanece. Alinha, Senhor, o coração do teu povo contigo, Pai. Toma a vida dos pastores, Senhor. Deus amado, aqueles que precisam nessa hora do teu renovo. Renova eles, sopra Espírito Santo de Deus. Tira as escamas dos olhos deles. Tira, Senhor, tudo aquilo que distrai eles. Tudo aquilo, Senhor, que toma o tempo deles de estar com o Senhor, Pai. Tira, Pai, visita os pastores, fortalece eles, ó Deus, para que eles possam permanecer no Senhor e dar frutos que te glorifiquem, Deus, que eles possam, Deus amado, sobre o teu comando, sobre o comando do reino, do céu, da palavra, eles possam conduzir o rebanho, Pai. Em nome de Jesus, os dias são difíceis, Deus, mas o Senhor é bom, o Senhor ama eles, Pai. Deus, oramos por aqueles que estão no campo, ó Deus, no campo missionário, muitas vezes nos lugares mais difíceis. Eles estão, Senhor, nesse momento enfrentando pressão, solidão, cansaço, fadiga espiritual, Senhor, são tão atacados. O Senhor vê o que ninguém vê. Fortalece o interior desses teus filhos e filhas, Pai. Quando o ânimo deles diminuir, Deus, sustenta eles. Quando a resposta que eles precisam demorar, firma o coração deles no Senhor. Quando vier sobre eles o desgaste, renova as forças deles, Pai. Que eles possam permanecer no chamado, que eles não retrocedam, que eles não desanimem. Guarda a fé, guarda a mente, guarda o coração dos teus filhos, papai. Em nome de Jesus nós pedimos. Pai, nós clamamos, Senhor, pelos países que nós chamamos de nações, ó Deus. Nós estamos vivendo dias de tanta instabilidade, tensão, medo, confusão, mas nós sabemos que o Senhor continua no controle. Levanta uma igreja vigilante sobre a terra, uma igreja que não se distrai, que não se perde, não se afasta, mesmo em meio a todo esse caos, mas que permanece firme na tua presença. Ó Deus, que haja um despertamento espiritual, uma fome, uma sede de te conhecer mais, que haja retorno à tua presença, que no meio de tudo que está acontecendo, o teu reino, Senhor, avance, em nome de Jesus. Deus, esse momento na tua presença foi precioso, e hoje nós não vamos sair daqui só tocados, nós vamos sair daqui deste lugar decididos, Deus amado, decididos a sustentar diante do Senhor aquilo que o Senhor começou a fazer na nossa vida. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, Pai, para nos fortalecer, nos guardar do mal e nos manter em ti, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vamos permanecer, vamos prosseguir, vamos ficar firmes, mesmo diante dos abalos que tenha ocorrido. É um convite do céu isso para a nossa vida, amém? Que Deus abençoe vocês, até semana que vem, em nome de Jesus.
Que haja cura na sua casa, na sua vida, que haja restauração, que haja libertação, que haja presença de Jesus, que haja sabedoria para você tomar as suas decisões, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. Aleluia. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Aleluia! Oh, glorioso Deus, aleluia! Grande, grande, grande. Grande é o nosso Deus e as obras que ele faz. O seu amor não tem limites, aleluia. O seu